Obrigada pela presença de vocês. Gente, hoje eu quero perguntar para vocês, o que que Deus pede de você? O que que você acha que Deus pede de você? O que que Deus tem pedido para você? O que que você sente que Deus pede de você? Deuteronômio 10, 12. E agora, ó Israel, que é que o Senhor Deus pede a você? Que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Às vezes a gente quer estar com tudo certinho na nossa vida para chegar perto de Deus. A gente acha que para chegar perto de Deus a gente tem que estar com tudo certo, tudo alinhado. O coração tem que estar puro, a nossa mente eu tenho que ter deixado de fazer aquelas coisas erradas, porque a presença de Deus se afasta de mim. Então, eu preciso mudar de vida para chegar perto de Deus. Essa não é uma exigência de Deus. Essa não é uma exigência de Deus. Deus está pedindo hoje, nessa manhã, que você o ame. Que eu o ame. Sabe, às vezes nós não entendemos como que nós devemos amar a Deus. E esse versículo aqui de Deuteronômio 10, 12, está dizendo claramente como é que a gente faz para demonstrar o nosso amor por Deus, para amar a Deus. E eu quero perguntar para você, você tem conseguido amar a Deus? Aí você vira para mim e fala, não, Fernanda, claro que não consigo amar a Deus do jeito que Ele merece. E a gente fica nesse lugar de que a gente não dá conta de amar a Deus do jeito que Ele merece e fica conformado de ficar nesse lugar. Porque a gente sabe que a misericórdia de Deus é grande e Ele nos aceita do jeito que a gente é. Mas hoje eu queria encorajar você para amar mais a Deus. E aqui, nesse versículo de Deuteronômio, fala assim, o que Deus pede de você, ó Israel, o que Deus pede de você, Maria, Soraya, Marisete, o que Deus pede de você é que você o ame, que você sirva ao Senhor. Como que a gente pode amar a Deus? Como que a gente pode servir a Deus? Como que Deus se sente servido por nós? Como é que Deus se sente amado por nós? Lá em Mateus 25, Jesus explica como é que nós podemos servir, como que nós podemos servi-lo. Então diz assim, pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e você me acolheu, quando necessitei de roupas você me vestiu, quando estive enfermo você cuidou de mim, quando estive preso você foi me visitar. Aí, então os justos desejarão saber, mas Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer? Ou quando que você teve sede e nós te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Ou ainda, quando você esteve doente ou preso e nós fomos te ver? Então o rei, esclarecendo-lhes, lhes responderá, com toda certeza, vos asseguro que sempre que vocês fizerem para algum destes meus irmãos, destes pequeninos, mesmo que ao menor deles, vocês fazem para mim. Vocês fazem para mim. Então, assim, como é que a gente pode servir a Deus? Como é que a gente pode demonstrar o nosso amor por Deus? Sim, as minhas lives sempre são neste horário, Elizabeth, às 6h30. O que Deus pede? Que nós o amemos e que nós o sirvamos. Muitas vezes nós achamos que servir a Deus é simplesmente fazer boas obras. Mas antes de você cuidar de alguém, fazer algo bom para alguém, você precisa primeiro amar a Deus. Amar a Deus faz com que você sirva do jeito certo. Com o coração do jeito certo. Você vai para o seu trabalho, porque tem pessoas que é assim, faz muitas boas obras, faz muita caridade, mas não suporta o chefe, não suporta os colegas de trabalho, não suporta o cônjuge, não suporta os filhos, não suporta os pais. Não adianta fazer boas obras achando que vai agradar a Deus
se você não consegue liberar perdão para as pessoas. É todo um conjunto, porque quando você ama a Deus, você consegue cumprir todos os requisitos de um filho que ama a Deus de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças. Sabe, certa vez os discípulos, as pessoas estavam preocupadas de como que iria conseguir cumprir os mandamentos. Jesus olhando, Jesus disse assim, olha, Mateus 22, 37. Ame ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Sabe? Ama a Deus com toda a força. E aí você vai amar os outros como você ama a si mesmo. E mais, você vai poder amar os outros como eu vos amei. Como foi que Jesus amou a mim e a você? Ele se entregou, ele se doou. Então, às vezes, ajudar pessoas, servir pessoas, não quer dizer que você vai se tornar alguém que vai pegar tudo que é seu e dar para os outros. Você vive visitando as pessoas. Às vezes, as pessoas fazem as boas obras para serem aceitas por Deus. Não é necessário, nós já somos aceitos por Deus. Nós já somos escolhidos por Deus. Nós precisamos primeiro amá-lo. Quando você ama uma pessoa, quando você ama uma série, você quer assistir ela até o final. Quando você ama uma pessoa, você quer passar com ela o mais tempo possível na presença dela. Nós temos o caso de Jesus e Jonas. A palavra de Deus fala que Jesus o tempo todo orava sem cessar, estava constantemente na presença do Pai. Ele se retirava para orar quando estava cansado, se retirava para orar quando estava feliz, se retirava para orar quando estava triste, o tempo todo na presença. Jonas não orou quase nada. Muita gente orou para nos afundar lá no navio e Jonas nada. Clamava para os deuses dele, as pessoas, e Jonas não orava. Jonas só orou quando ele chegou numa angústia profunda. Ele falou, na minha angústia, eu clamei ao Senhor e ele me respondeu. Então, muitas vezes, nós estamos trocando a ordem das coisas. Nós não conseguimos amar a Deus do jeito que Ele merece. E o jeito que Deus se sente amado é quando nós temos uma qualidade de tempo com Ele. E amar o outro, servi-lo, é consequência da minha relação com Ele. Às vezes eu fico observando quantas pessoas que se dizem crentes, a Igreja de Cristo, e são dependentes, não de Deus, são dependentes da opinião das pessoas. São dependentes do que o outro não me olhou, não me deu atenção. Se sente ofendido porque às vezes é excluído e fica ali naquele lugar de dor tão grande. E fala, antigamente que era bom, hoje olha o que eu tenho na mão. Sabe, às vezes quando nós não amamos a Deus, não passamos um tempo de qualidade na presença de Deus, nós servimos Ele só com as coisas que nós escolhemos servir. Porque tem coisas que queimam mais o nosso coração. Por exemplo, ver mendigos na rua é algo que arde o seu coração. E você acha que ajudar o mendigo você vai estar agradando a Deus. Claro que vai estar, Deus fica feliz. Mas ajudar o mendigo não pode ser algo porque você ficou triste. Tem que ser a consequência de por que você ama a Deus. Tem que ser a consequência do seu amor por Deus. Porque você ama a Deus, você vai servir. Porque você ama a Deus, você vai perdoar. Você vai liberar perdão. Não é porque a pessoa merece, é porque você ama a Deus. Você foi perdoado. Você se sente perdoado por Deus. E servir a Deus é entender que você não está servindo pessoas para obter algo de Deus. Mas você entrega o seu serviço para Deus porque você o ama. E quando nós amamos a Deus, nós cumprimos os 10 mandamentos. É isso que Jesus estava explicando. Se você amar a Deus, você vai amar você.
Você vai amar o outro. É consequência. Gênesis 17:1, quando eu amo muito esse texto, quando Deus está falando com Abraão. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Se você andar na minha presença, você vai ser perfeito. Sabe, nunca vai ter uma ocasião perfeita para você realizar as coisas. Nunca vai estar tudo certo, tudo perfeitinho para que você faça as coisas, para que você tome atitudes, para que você tome decisões. Tem até um certo ditado popular que diz assim, olha, se você pensar, você não casa. Se você pensar, você não tem filho. Você só tem que ir e fazer. Porque nunca, em nenhum lugar da história, as coisas primeiro estiveram perfeitas para depois serem realizadas. Pelo contrário, as coisas todas são imperfeitas e desencaixadas. Como é que você vai viver no mundo sem depender de Deus? Se é Ele o Criador de todas as coisas, é Ele que escuta as conversas que você não escuta, é Ele que sabe o que está depois da curva. Então, gastar tempo com Deus é ter uma vida alinhada. É ter uma vida perfeita. Quando você começa a ter uma vida desajustada, sem paz, cheia de ansiedade, de rancor, de amargura, você olha para sua vida, você acha, olha quanto sofre, olha como eu sofro. Duvido que tem alguém que sofra mais que eu. Quando eu vou respirar, acontece outra coisa. Quando eu acho que vai melhorar, piora. E quando você ama a Deus, quando você passa tempo de qualidade na presença de Deus, as coisas podem não mudar, mas você muda o jeito de ver as coisas. E você olha as coisas, a situação que está passando na sua vida, sem angústia, sem ansiedade, sem desespero. Porque o Deus que você ama está agindo por você, está trabalhando por você. E enquanto você espera, você está amando pessoas, está fazendo as coisas, a sua vida. Sabe, um coração que ele é alinhado com Deus, um coração que ele está ajustado ali com essa relação de orar sem cessar, de estar na presença dele, de amar a Deus, um coração que ele é alinhado, ele não reclama. Ele não reclama do maná. Ele olha para o maná e vê o maná como um milagre. O que eu estou querendo dizer com isso? Talvez você nem sabe do que eu estou falando. Um coração alinhado com Deus, que ama a Deus, não reclama do maná. Ele olha para o maná e vê o maná como um milagre. Porque é isso que Deus vê. Deus olha para o maná que Ele nos dá todos os dias, que é o seu respirar, a sua oportunidade de viver. O seu dia de hoje é o seu maná. Quando Deus olha e fala assim, esse ser não tem ideia de que o dia de hoje é um milagre. Esse maná de hoje é um milagre. E você está olhando e falando assim, olha, acordei. Ainda estou com esse problema, ainda estou com essa dificuldade. E Deus está olhando, você não está vendo que o dia de hoje é um milagre? Custa muito para Deus nos manter nesse mundo. Nós somos nada, nós somos como a palha que o vento sopra. Nós somos como a erva que hoje a gente está vivo, amanhã pode não estar. Quem nos mantém é Deus. Então o dia de hoje é o maná de Deus para você, é o milagre. Você está olhando para trás, sentindo saudades de um tempo que você considerava perfeito e nunca houve esse tempo. É que as nossas lembranças tornam perfeitos o nosso passado, às vezes lembrando as memórias boas, mas nós não nos lembramos do tempo que tivemos sofrimento também, quando aconteceram as coisas boas. Nunca houve dia perfeito, sempre tem problemas e dificuldades, e isso é uma coisa que eu e você e todo mundo passamos. Lá em Números 11, de 5 a 6, o povo estava com saudade. Estava reclamando do maná. Diz assim, olha, que saudade dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e alhos. Nunca vemos nada a não ser esse maná. Quando o nosso coração está alinhado ao coração de Deus, quando nós gastamos tempo em demonstrar o nosso amor por Deus, gastamos tempo na presença dele, o nosso coração se torna perfeito. Ele não reclama do maná, não reclama. Consegue ver milagres no dia de hoje. Você consegue olhar para o seu dia de hoje e ver que é um milagre você estar aqui?
O povo reclamava de saudade das coisas boas que tinha no Egito, mas eles não se lembravam de que eles eram escravos. E que agora eles tinham o maná, mas eram livres. E o maná significava milagre. O que você tem nas mãos? Quem está dormindo aí na sua casa? Seus filhos, seu marido, sua esposa? Quem agora está na sua casa? Tem muito problema na minha casa. Aqui também tem. Mas olhar para Deus me faz ver com os olhos da fé, com um jeito novo de olhar os meus problemas, as minhas dificuldades. Então receba o dia de hoje como um milagre, não como mais um dia que você vai sofrer, mas como mais um dia que o Deus que você ama está trabalhando para você, está fazendo por você. Porque quando você olha para o seu maná de hoje, são problemas que te acompanham, que tá aí te assolando, te sufocando, que você não tem condições de resolver. Por isso que o Deus do impossível está presente hoje, dizendo: eu tenho milagres para você. E Deus só pede de você que você o ame. Só que você o ame. Gaste tempo na presença dele e sirva aos outros. Mas não sirva aos outros porque você quer mostrar para Deus que é bonzinho. Mas servir aos outros é consequência. Porque às vezes quando nós queremos servir as pessoas, fazer boas coisas para parecermos que somos bons diante de Deus, nós escolhemos. Agora, quando nós amamos a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, você vai amar quem Deus colocar no seu caminho, o seu chefe insuportável, seu cônjuge que tá fazendo coisa que você não gosta, seus filhos que estão fazendo escolha, você vai amar. Você vai amar. Mudar de vida não é uma exigência de Deus para amar, mas é uma consequência de quem ama a Deus. Deus não exige que você seja perfeito para amá-lo. Ele quer que você ame do seu jeito. Eu amo muito esse versículo que Jesus está dizendo: olha, ame ao Senhor de todo o seu coração. É do seu jeito, do jeito que você entende. Eu não sei muito de Deus, mas o tantinho que você sabe, pega esse tantinho e diga: Deus, esse é o tantinho que eu te conheço, é o jeito que eu dou conta de te amar. Deus recebe. Porque Deus é o único que pode pegar o pouco e transformar no muito. Sabe? Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Receba o dia de hoje. Receba aí essa palavra no seu dia. Ame a Deus. Isso é o que Deus pede. É só que você o ame. Às vezes você está tão angustiado, está sofrendo tanto, está num lugar onde você se sente humilhado, onde você não se sente reconhecido, onde você não se sente valorizado. Mas quando você vai para a presença do seu Deus e o ama, você não vai ter falta dessas coisas. As pessoas continuam não amando você do jeito que você queria, continuam não valorizando você do jeito que você queria, mas isso não vai te fazer falta. As coisas não mudaram, mas você, aqui dentro, mudou. Porque o seu amor a Deus faz com que os 10 mandamentos que existem, ou quantos outros existirem, sejam cumpridos na sua vida. Em nome de Jesus, coloque a mão no coração e eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, nos perdoe todas as vezes que não temos te amado como o Senhor merece. E o Senhor pede que nós o amemos com o que nós temos. O Senhor não exige um amor perfeito. O Senhor só exige de nós o passo de olharmos para o Senhor e ver o quanto o Senhor é suficiente para nós. Então, em nome de Jesus, Pai, olha para os meus irmãos neste momento. Quem aqui está se sentindo angustiado, sufocado? Quem aqui está se sentindo injustiçado? Quem aqui, Senhor, está com o coração ferido, machucado?
Ajude-os a olhar para o Senhor e ver que tem tudo isso no Senhor para resolver estes sentimentos, essas emoções e os tornarem livres, mesmo que as situações não mudem. Dentro deles já serão livres se andarem na tua presença. Obrigada porque a tua presença é suficiente para que nós tenhamos uma vida perfeita, porque o Senhor é perfeito. E quando o Senhor que é perfeito vem até nós, a nossa vida é imperfeita, tudo que é imperfeito desaparece, porque o Senhor é tudo que nós precisamos nessa vida. Nós te amamos, Deus. Eu amo o Senhor com toda a minha alma, com todo o meu coração, com toda a minha força e com tudo que eu entendo. E agora, na autoridade que o Senhor me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre a vida de vocês agora. Quem está com alguma enfermidade no seu corpo agora, alguma doença, tomando alguma medicação, que o Espírito Santo potencialize essa medicação e você seja curado em nome de Jesus, da sua doença física ou das suas enfermidades da alma. Seja liberta em nome de Jesus. Um beijo e até amanhã, 6h30. Obrigada, Adrianinha. Amo você. Saudade do seu abraço. Uma hora a gente dá certo, né? Tchau, gente. Obrigada. Um bom aí, uma boa terça-feira para vocês. Tchau, tchau.